Olá, sejam muito bem-vindos ao UniEducar Entrevista. Hoje vamos conversar sobre direito eleitoral com o Dr. Fernandes, ele que é advogado, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará e também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, um vasto currículo, é um prazer entrevistá-lo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, queria agradecer antemão pelo convite e falar de política, falar de direito eleitoral, né? É muito bom, é muito gostoso, é muito prazeroso para mim, que pesquiso isso há algum tempo e tenho um longo tempo também de trabalho na advocacia sobre essa temática. E muito obrigado pelo convite da Universidade, da UniEducar e por essa oportunidade. Sem dúvida. E antes de começar o nosso bate-papo, sintam-se em casa, né? Sejam bem-vindos também. Esse bate-papo, nessa nossa conversa, o Entrevista UniEducar, é um programa realizado pela UniEducar que tem como principal objetivo trazer conteúdo de qualidade e relevância, sempre com muita credibilidade. E a gente começa já falando sobre direito eleitoral. E aí eu começo perguntando o seguinte, doutor: o que se entende por crise da democracia? Começa com uma pergunta logo muito extensa e muito com muita questionamento sobre isso, porque se nós analisarmos hoje nas livrarias, tanto virtuais como nas livrarias físicas ainda, eu acho que 9 entre os 10 best-sellers atualmente da sociedade, atualmente da literatura e da academia, trata de crise de democracia. Nós podemos destacar, por exemplo, como as democracias morrem, do Ziblatt e do Zevsky, o fim da democracia com David Hassan, o Yonka com o Monk com O Povo e a Democracia. E aí nós temos outros brasileiros muito interessantes, como o Sérgio Abrantes, além da democracia a democracia de coalizão, o presidencialismo de coalizão, também o surgimento de gestores incidentais, governantes incidentais, e destacando por último aqui, por exemplo, o Newton Benhoto, um grande filósofo brasileiro, a respeito da Brasil à procura da democracia. São todos esses títulos recentes que povoam aí as prateleiras virtuais e físicas, que trata da crise da democracia, que não é um privilégio nacional, é um privilégio realmente transnacional. Quase todas as no mundo, as grandes democracias estão em crise. A ver aí, por exemplo, a questão do Brexit no Reino Unido, a questão da eleição do Trump nos Estados Unidos e as consequências que foram dadas depois de perder a eleição para o Joe Biden. E em outros países também, agora no Israel e outras democracias que realmente estão abaladas por seu critério. E nessa situação, Mirela, sempre tem um componente mundial típico de todos esses países, mas tem também características próprias de cada lugar, de cada país, de cada nação, de cada cultura, né? Então, assim, é difícil entender de uma forma geral o que é crise da democracia, mas, ou seja, nós não temos uma receita pronta para todos os países, e essa receita para debelarmos essa crise tem que ser analisada de acordo com a realidade cultural, histórica de cada país. Cada nação, então, tem sua característica, e aí não dá para falar de um modo geral, é isso, doutor? Não, tem algumas características, Mirella, que são bem comuns a todas essas nações, tá? São bem comuns. Nós podemos destacar, por exemplo, a ascensão de governos de extrema-direita. Nós podemos citar isso, o caso do Donald Trump nos Estados Unidos, citar aqui o caso do Bolsonaro no Brasil, nós podemos citar o caso do Erdogan também na Turquia, tem o caso da Hungria, tem o caso da Polônia, tem o caso de muitos outros países nesse sentido, né?
do ponto de vista mais de um extremismo mais à direita, né? E temos outras características também que pode ser identificada, que são, por exemplo, a desvalorização dos partidos tradicionais. É uma característica também o surgimento de novos partidos mais extremistas e também a desvalorização daqueles partidos que seriam também tradicionais. Isso é uma característica comum e a desvalorização da própria democracia. Esses três requisitos são características que se pode analisar nas grandes nações, nas grandes crises mundiais. Claro que a solução e a receita que deve ser dada o remédio que deve ser dado a cada país, a cada situação do país, não é igual, apesar dessas características comuns. O Brzezowski, que é um grande autor polonês, radicado nos Estados Unidos, Adam Brzezowski, cita exatamente esses três elementos como comuns à crise da democracia no mundo, porém suscitando o fato de que a resposta e a solução, o remédio a essa patologia, crise da democracia, deve ser dada de acordo com as situações locais, né, com a patologia local. De que forma a crise atinge exatamente os partidos? Uma das características mundiais, as características transnacionais, internacionais da crise da democracia, tem sido um desprestígio dos partidos tradicionais, ou seja, da política tradicional, da política que alguns chamam de antiga, né? Das relações. Muitos partidos que, no mundo todo, que detinham certa credibilidade, eles foram minguando, acabando, como tivemos na Itália depois da Operação Irmãos Limpas, lá da Manipulites, na Itália, por exemplo, a extinção do Partido Democrata Cristão, a extinção do Partido Comunista, né? Então, assim, e o surgimento de novos partidos que sequer eram conhecidos como tradicionais e de uma hora para outra eles crescem, né, num movimento assustador. Então, há um desprestígio daquela política tradicional, muito motivada pelos fenômenos novos da contemporaneidade, né? Muito motivados por a maneira de se comunicar por redes sociais, a maneira de se comunicar com a sociedade, e o desprestígio desses partidos políticos é uma característica bem própria dessa crise atual em todos os países democráticos. E falando mais do Brasil, né, como é que seria isso? No Brasil nós temos uma série de elementos que vão agravar essa crise. Primeiro, nós brasileiros, e isso que me fala muito bem é o Newton Binhoto, nessa obra que eu acabei de falar, o Brasil em busca da democracia, da República ao 2021, ou seja, de 1889 a 2021, ele diz que nós não temos realmente um apego a partidos políticos, né? O que é diferente da história de muitos países, né? E, de fato, você vai ver que, ao longo da história, se analisar, o Brasil nunca houve uma predileção por partidos políticos. Eu não tenho um partido político como um time de futebol, como uma escola de carnaval, né? Não há uma empatia, não há uma colagem, né? Por isso que o ministro Barroso, do TSE, fala muito que existe um descolamento do partido da sociedade. De fato, é o momento mais grave que está ocorrendo, mas na história sempre ocorreu um pouco disso. Nós nunca, por exemplo, uma pesquisa feita pelo CESOP, da Universidade de Campinas, por exemplo, feita em 2018, logo após as eleições de 2018, disse que somente 27% dos brasileiros teria alguma identidade com partidos políticos. Ou seja, 73%, 72% no caso que tinham frações, não tinha nenhuma identidade com partido político. E desses 27%, né, ou seja, desse um terço do eleitorado brasileiro, somente um partido político, no caso, na época, o PT, ele teria 10% desse número. Dos 27%, teria 10% dentro dos 27%. Isso é muito pouco se você considerar que no Brasil nós temos mais de 16 milhões
de mais de 10% do eleitorado brasileiro, que são 150 milhões, são filiados a partidos políticos. E a gente observa também isso de uma forma clara em relação ao ex-presidente Lula. Muita gente não voto no PT, voto no Lula. Então, existe muito essa questão. Você tocou agora num ponto importantíssimo, Mirela, porque um dos sinais do enfraquecimento dos partidos políticos é exatamente o surgimento de personalidades marcantes na política, ou seja, o personalismo da política, né? Então, é quando nós precisamos criar salvadores da pátria para dar conta de problemas institucionais. Não é uma instituição, não é uma ideia, não é uma ideologia, não é um agrupamento da política que vai salvar o país, mas sim uma pessoa. Então, uma consequência clara do desprestígio dos partidos políticos é o surgimento de um personalismo. Nós podemos dizer isso do Bolsonaro, que ele foi sem partido, inclusive, né, tá certo? Mas ele foi alçado como uma solução mágica para o problema Brasil. Ao mesmo jeito, o Lula tem a percepção também do Lula, como o Lula, o surgimento, e não o seu partido. Aliás, muitos preferem só a ele do que o seu partido, né? Então, assim, e isso não é próprio desse momento. Nós tivemos o Collor de Mello, que de um mero desconhecido, de um governador de Alagoas no tempo, passou a ser, de uma hora para outra, a solução para o Brasil, e foi eleito como o primeiro presidente eleito do Brasil, né? Depois da redemocratização. Então, e logo depois foi empichado, né? Houve um impeachment, né, dele por problemas administrativos e éticos na política. Então, Jânio Quadros, nos anos 60, foi do mesmo jeito. Ele foi levado ao poder com uma retórica varre, a vassourinha e tudo isso assim. O povo há uma idolatria às personalidades fortes, aos carismas, né? Achando que, como diz o filósofo argentino, o Guilherme Odônio, uma democracia delegativa. Ou seja, o povo transfere, por meio do voto, à pessoa todos os poderes para ele fazer o que ele quer. Né? Ou seja, não é para fazer aquilo outro, aquela ideia, mas a personagem. Né? Então é uma das características muito claras do desprestígio dos partidos políticos. E é preciso se ter muito cuidado, né, doutor? Fala um pouco para a gente das consequências disso, tanto dessa questão da personalidade, né, daquela pessoa, o salvador da pátria, digamos assim, quanto também se existisse uma idolatria do partido, digamos assim. Quais são Fala um pouco dessas duas partes. No Brasil, nós temos uma democracia muito nova em comparação a outros países do mundo, principalmente da Europa Ocidental. Mas a história tem mostrado, a exemplo dos países, que toda vez que se deu uma carta em branco que se forneceu para um político, independente da sua ideologia, independente da instituição que representava, independente de todo esse arcabouço normativo para que ele fizesse aquilo que ele achasse o correto, né? Nós acabamos com problemas muito sérios. Aí eu dou exemplo aqui, não estou comparando ninguém com ninguém, tá? Mas nós tivemos aqui o caso de Hitler, de Mussolini, de Stalin, né? Sabe? De Stalin, ou seja, quando os poderes foram passados sem responsabilidade. Ou seja, na sociedade existe o accountability vertical e o accountability horizontal. O que é isso? É a prestação de contas que um político ou um partido político se faz à sociedade, que essa se dá no voto. Daqui no Brasil, de 4 em 4 anos, nós votamos num candidato, podemos reelegê-lo ou podemos retirá-lo, se ele não for bem. Esse é o accountability vertical, né? É a prestação de contas vertical com a sociedade. Existe um sistema de accountability horizontal, que são tribunais de contas, partidos políticos, justiça, o poder judiciário, que faz corregedorias,
tribunais de contas no Brasil todo, em todos os níveis, e o próprio Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, que faz o accountability horizontal, que vão fiscalizando aquele que exerce o poder no mesmo tempo, ao tempo que eles estão exercendo. Então, muitas vezes, o político que assume com todos esses poderes dados pelo povo como uma salvação pessoal, ele despreza esse outro accountability. Ou seja, esse horizontal acha que só deve responsabilidade ao povo de 4 em 4 anos. Ele esquece que ele tem que ser em prova, que ele tem que ter probidade, ele esquece que ele tem que cumprir os ditames da Constituição, ele esquece que ele tem que garantir o direito à oposição, o direito às minorias. Então, esse superpoder dado a esses governantes delegativos que geralmente gera essas grandes impasses e crises eleitorais. Entendi. E diante aí desse cenário, qual o futuro dos partidos políticos, doutor? Nós estamos passando por uma grave crise dos partidos políticos, mas ao mesmo tempo que nós enxergamos essa grave crise, nós não conhecemos ainda nenhuma história de um país sem partidos políticos. Não existe. Até aqueles que são um governo unitário, até aqueles que são ditadores, aqueles sempre se governam mediante um partido político. Você vê a China não tem partidos políticos adversários, é o Partido Comunista Chinês que toma de conta do governo, mas é um partido. Não deixa de ser. A Cuba do mesmo jeito. Então, até onde o governo é ditatorial, é unitário, ele é governado por uns políticos. E nós conhecemos tipos de bipartidarismo, conhecemos tipos de multipartidarismo e outras sociedades. Mas o partido sempre foi, para o bem ou para o mal, o motivo de grandes avanços na sociedade, ou de grandes responsabilidades. Foram os partidos que tomaram a frente. Os partidos, eles são perenes, são instituições e as pessoas passam. Né? Nós falamos aqui do PTB de hoje, do Roberto Jefferson, mas o PTB já foi um partido aliado de Vargas. Então, assim, há essas mutações, talvez por a história do Brasil ser tão pouca ainda em termos de democracia, né? E mesmo de república, 100 e poucos anos de república, que nós ainda não nos acostumamos com partidos longevos, com partidos com 100 anos, com uma modificação, né? E há a necessidade desses próprios partidos no Brasil se reinventarem. No Brasil e no mundo todo, se reinventarem a cada crise que surge, a cada momento histórico, a cada mudança social. E nós temos uma época de mudanças sociais. Sem dúvida. E o mundo digital teria influência no mundo político e nos partidos? Claro, porque os partidos nada mais são do que um retrato daquilo que existe socialmente. Como diz, para o bem ou para o mal. Né? E todas as mudanças sociais refletem exatamente nos partidos políticos. E como? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Muito claro. Os grandes partidos de massa no mundo todo, por exemplo, do Partido Social-Democrata Alemão, que foi um dos grandes partidos, que deles surgiu o Partido Comunista Alemão e o Partido Socialista Alemão, nasceram todos do sindicalismo. Ou seja, ainda na decorrente da Revolução Industrial, onde o capital vivia contra o trabalho. Era a questão dos produtores, dos donos da força de produção, dono do capital e o dono do trabalho. E aí os sindicatos que foram criados para garantir os direitos dos operários, né? Do proletariado, falando numa linguagem mais marxista, no caso aqui. Então, esses partidos tiveram grande vulto no mundo todo. Foram crescendo no mundo todo e formaram a base do mundo todo. Você vê que o PT aqui foi um partido criado a partir dos sindicatos, dos trabalhadores, né? Tá bom? O que é que aconteceu? Nós tivemos uma mudança completa agora, os sindicatos perderam força no mundo todo, a mudança em razão da evolução tecnológica,
do tipo de trabalho, da formação de trabalho, dos trabalhos em indústria. Então, nós tivemos uma mudança completa da relação capital-trabalho. Claro que isso vem contaminar e vem de uma forma muito clara mudar também a relação sindicatos-partidos, porque os sindicatos hoje já não têm tanta força como teve antigamente no mundo. Há outras situações que têm muito mais força social, né? Então um dos exemplos é esse. Outro exemplo mesmo é a própria relação sociedade-pessoa-sociedade. As redes sociais vieram trazer uma voz a uma população que não tinha voz, ou não queria ter voz, né? Sabe? Mas deu oportunidade para trazer anônimos para a sociedade, mas que de uma certa forma, para o bem ou para o mal, trouxe benefícios imensos, mas trouxe consequências e problemas imensos também. E aí nós temos que aprender a retirar as redes sociais? Não. Retirar o mundo digital da vida? Não. Nós temos que aprender a conviver com eles e também, da mesma forma, reajustá-los, os partidos políticos, por exemplo, se reajustar a essa nova atividade. Então, hoje, a indústria, os jornais, por exemplo, revistas, televisão, rádio, todos estão tentando se ajustar a essa nova realidade digital. Então, não é um problema só atinente à política e aos partidos. Todo mundo está passando por essa quarta revolução, chamada quarta revolução, que é a revolução industrial, no caso aqui, e o Yuval Harari fala muito bem dessa nova revolução industrial. Nós chegamos e nós talvez estejamos no início dela, numa transição ainda. Então, não se dá nem para perceber ainda o seu final, não se dá nem para constituir uma visão maior do que será daqui a poucos dias, né? Então, uma das características desse nosso tempo é ser rápido demais, é ser online, é ser tudo muito transitório e nada muito perene. Então, ainda nós estamos, os pesquisadores, preocupados em entender essa realidade, né? Entender a realidade. E entender aquilo que quando um fato já passou, quando um fato se torna história, ou seja, aquele que já passou, é muito mais fácil entendê-lo, mas aquilo que ainda está em transição, ainda é muito mais difícil. E os partidos se amoldam a essa realidade também. O engraçado é que a gente passa por isso sem perceber. Isso é do dia a dia, isso é do dia a dia. Nós estamos aqui hoje gravando, conversando, né, para um papo com internautas, né, que vão não são nas redes sociais, mas vai numa plataforma própria, né? Ou seja, há 10 anos atrás, talvez, ou 5 anos atrás, nós não tivéssemos com essa ideia que daria certo ou não. Mas você vê que esses conteúdos hoje, com especialistas e com pessoas sobre cada tema, são muito mais hoje ventilados, necessários e mais ouvidos do que propriamente o passado na mídia tradicional. Porque o espectador, aquele que está esperando a notícia, vai exatamente naquilo que quer ouvir, naquele assunto que ele deseja debater, e não espera que a mídia tradicional, o rádio, jornal, televisão, venha com aquele assunto que ele quer na mesma hora. O acesso à informação, né? Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Isso é muito positivo. Nós tivemos um período muito difícil com ele, que foi essa implantação. Nós tivemos um período onde esse acesso à informação realmente foi captado por pessoas que pensaram um pouquinho na frente, que perceberam essa capacidade de manipulação das redes sociais, né? Por exemplo, nas eleições passadas, em 2020, essa manipulação de fake news já foi menos importante do que nas eleições de 2018. E quem trabalha com o eleitoral vê, ou seja, porque a população em si já está esperando o que é fake news, já tem a vivência que ele existe mesmo que é fake news. Então, assim, nós já estamos um pouco mais vacinados sobre a existência de fake news e sabemos dessa possibilidade. Então, hoje, toda e qualquer pessoa que analisa um vídeo num WhatsApp ou numa rede social, ele vai analisar, bom, isso aqui pode ter sido um fake news.
De onde é que veio isso? Se ele não faz, ele pelo menos deveria fazer. Muitas vezes ele não faz porque, de fato, ele só queria ver aquilo. Ele não queria ver o outro lado. Aí é outra questão psicológica que a sociedade também tem que enfrentar, mas também é própria a criação de bolhas que eu só quero ouvir aquele assunto tal. Então, assim, há essa... Na verdade, a manipulação sempre houve. A manipulação pela propaganda, ela sempre houve. Das grandes indústrias da época do fascismo, de Mussolini, por exemplo, era o cinema. O Mussolini criou uma indústria de cinema na Itália, na época, nos anos 30, exatamente para fazer filmes a favor do seu regime fascista. Então, assim, a comunicação, ela sempre foi utilizada para o bem ou para o mal, manipuladamente. Por isso que nós prezamos de uma comunicação livre, porque tanto se ouve de um lado, como se ouve de outro. E outros lados também, né? E retirando que uma das características também desse momento, desculpe estar até me aprofundando sobre isso, é também a polarização. Nunca só tem um lado ou outro. Nós trabalhamos hoje como se obrigatoriamente tivesse um lado e um oposto. Não. Fatalmente nós temos várias visões de um assunto só, e nesse tema de partidos políticos também. E como recuperar essa credibilidade dos partidos políticos? Eu me apego aí à expressão do filósofo Ferrajoli, italiano, só uma refundação, né? Uma refundação dos partidos, porque os partidos políticos têm que procurar o liame com a sociedade. O que é um partido político? Muitas vezes a pessoa sequer não pergunta. O partido político foi criado no mundo, naturalmente, como um agregador do pensamento social. Ele agrega as pessoas na sociedade, de acordo com o pensamento e a ideologia, que pensam igual a esse partido, ou pelo menos aparentemente igual, um agregador de afetos e ideologia, não só ideologia, mas afetos também, simpatia. Eu posso estar num partido porque sou simpático a ele, as pessoas que estão lá. Então é uma coisa que a gente acha que as pessoas são ideologicamente exatas ou preparadas. Não, dos afetos também. Os afetos estão cada vez mais comprovados dessa participação. E os partidos perderam essa capacidade de muito tempo de estar junto àquela pessoa que lhe representa. Há um descolamento, de fato, do povo com seus partidos. Né? No mundo todo, mas no Brasil principalmente, como nós mostramos a estatística antes, né? No mundo todo. E o que nós temos que fazer é uma refundação, ou seja, restaurar esse liame. Em muitos lugares do mundo, eles têm dono, eles são de um grupo, uma classe de chefes, muitas vezes é uma família, muitas vezes um grupo industrial, muitas vezes um grupo político, né? Mas que eles não soltam, eles são proprietários daquele partido, enquanto um partido não pode ter proprietário nenhum. Um partido deve ser nada mais, nada menos do que o pensamento geral daqueles que integram. Então, aquela pessoa que está afiliado ao partido político, lá que fez a filiação, integra o partido político, não tem nem vez nem voz. Quem manda sempre é o dono do partido. Sim. Recebe o dinheiro do fundo partidário, impõe as regras, decide as candidaturas, recebe o dinheiro, transfere, entrega para um ou para outro, como quiser, dentro das próprias candidaturas. Né? Não tem nenhuma, aquela pessoa que está na ponta, aquela pessoa que integra o partido político. Né? Se você vê, por exemplo, lembrar que o Henrique Meirelles foi candidato a presidente do Brasil em 2018 pelo PMDB, né? E o PMDB constava na época com quase 2 milhões e 400 mil filiados. E ele não teve nem 1 milhão e 200 mil votos, ou seja, nem os próprios filiados de um partido político votavam no próprio... Então, assim, na verdade, isso demonstra bem clara a quebra desse vínculo. Eu sou filiado a um partido político, vamos supor, mas não me sinto nenhuma obrigação para com ele, nenhuma interação com ele, eu não decido nada nele, do mesmo jeito que eu não apito nada, que eu não decido nada, que eu não influencio nada na escolha, o chefe do partido também não quer estar nem aí para a minha ideia, para o que eu acho que eu devo fazer com
com o fundo partidário que recebe, o dinheiro público para a seleção das candidaturas, quem deve ser o nosso candidato. Então essas coisas sequer são... Eu finjo que eu sou filiado e os donos dos partidos fingem que você, você é também, que você faz parte de um grupo. Na verdade, nós precisamos recuperar e refundar esse liame entre... Por isso que eu estou escrevendo agora um novo livro, e é a respeito sobre democracia interna nos partidos. Vamos falar já já sobre esse livro, mas antes tem uma pergunta. Doutor, é possível haver uma democracia sem partidos políticos? Eu acabei de falar um pouco com isso. Na atual situação hoje, no mundo, nós não conhecemos nenhuma democracia sem partidos políticos. Bom, e aí a pergunta que você me faz hoje é essa. Será se, nesse momento que vivemos no mundo, de mutação, de mudanças, poderia haver um novo tipo de política sem partidos políticos? A maior crítica que se faz hoje aos governos e a dificuldade dos governos governarem, principalmente no Brasil e no mundo em razão da polarização, seria a capacidade de uma coalizão política. Por exemplo, vamos dizer, só lembrando aqui que a Itália passou algum tempo para tentar fazer uma coalizão dos partidos lá, um parlamentarismo, né? Um presidencialismo com o governo parlamentar com relação a isso. Os partidos formaram uma coalizão, então terminou o resultado das eleições e os partidos ficaram mais de 6 meses, um ano, sem uma tentativa de formar uma maioria e para poder governar, e não puderam. Na França teve esse mesmo problema, agora Israel teve esse problema muito sério, na própria Alemanha demorou muito tempo, então cada vez está ficando mais difícil essa coalizão. Você vê que aqui no Brasil, por exemplo, o governo Bolsonaro, assim que assumiu no seu primeiro ano, ele não quis saber dos partidos do Congresso. E aí, no segundo ano de mandato, e agora nesse terceiro, ele se procurou e se aproximou daquele que ele mais criticava, que era o Centrão, que são partidos, que seria o Centrão? São partidos que não têm uma ideologia definida e são partidos adesistas, que aderem ao poder. Eles fizeram assim com o governo Lula, fizeram assim com o governo Dilma, fizeram com o governo Fernando Henrique e assim agora fizeram com o governo Fernando Henrique, com o governo Bolsonaro. Então esses partidos, sem uma ideologia fixa, mas eles não têm ideologia fixa, mas eles dão governabilidade àquele que está no poder, mediante a troca de cargos, de participação na administração pública. Então, assim, o presidente Bolsonaro teve que se voltar a essa realidade para poder tentar governar alguma coisa. E ainda assim não consegue de uma forma muito clara. Né? Ou seja, claro que falta projeto, falta estrutura, mas tocando apenas no aspecto dos partidos aqui, é uma dessas características, ou seja, a intolerância também não se dá só popularmente, se dá entre as forças políticas e os partidos políticos. Então, o que se fala muito, se critica muito, o grande problema da ingovernabilidade seria a fragmentação dos partidos, tanto do ponto de vista material, de número, como do ponto de vista de conteúdo político. Bom, se nós analisarmos que é difícil fazer uma coalizão com 5, com 7, com 10 partidos. No Brasil temos 27 representados na Câmara dos Deputados, por exemplo. Você imagina com 513 deputados independentes que não tenham partido. Mais complicado ainda. Seria mais complicado ainda. Nós criaríamos 513 partidos. Cada pessoa seria um próprio partido, seria dono do seu próprio partido. Na verdade, se critica muito ainda, mas se pensa muito pouco na solução para esses problemas. Nós estamos, inclusive, vivenciando agora, nesse momento, uma série de projetos de uma reforma de código eleitoral e de reforma política. Então, é bem comum, se você chegar para acadêmicos, cientistas políticos,
políticos, deputados, povo mesmo em geral, e perguntar o que é que o Brasil necessita. Aí muitos vão dizer, olha, de uma reforma política. Todo mundo concorda. Bom, agora quando você pergunta, qual reforma? Em que consistiria essa reforma? Aí a unanimidade acaba. Porque cada um tem solução e muitas vezes uma solução pensando nos seus próprios interesses. Então, que de fato, o que falta no Brasil, infelizmente, e essa cultura ficou muito distante da nossa sociedade. Tanto pelo elitismo que nós fomos criados na sociedade, nós fomos criados como aristocratas, tanto pelo racismo que reinou na sociedade e da desigualdade, tanto pelo aspecto do mandonismo, que nós temos a velha política dos coronéis ainda enraigada no nosso sangue, né? Muito presente, nós temos heranças culturais muito fortes ainda representadas nos nossos partidos. Os nossos partidos não são feitos, são feitos ainda, há um coronelismo ainda, como se havia no tempo da Primeira República, que se entregava a um partido a cada coronel no seu estado ou na sua região que habitava, né? Então é muito desse coronelismo que nós estamos aí, desse mandonismo e patronalismo que nós temos, patronalismo que temos nos partidos, advém dessa nossa cultura, que a gente nem percebe. Hoje se fala muito de identidade, do racismo, cotas, da identidade de gênero, né? Mas se você analisar no interior dos partidos políticos, são pouquíssimos negros, são pouquíssimos indígenas e pouquíssimas mulheres com expressão de voto. Há hoje muitas mulheres filiadas aos partidos políticos, mas se você vê como na Câmara dos Deputados, mesmo com uma lei de cotas que estimula a participação da mulher na política, só representa 14, 15% da Câmara dos Deputados hoje a participação das mulheres, acho que 14%, enquanto as mulheres hoje são maioria da população e dos eleitores do Brasil. Uma coisa cultural mesmo, não é? E essa questão dos partidos políticos, né, essa dificuldade de governar, inclusive do nosso atual governo, na pandemia isso ficou mais evidente ainda, não é, doutor? Na pandemia, duas coisas ficaram muito evidentes, duas situações ficaram muito evidentes para mim. Primeiro, a situação de desigualdade social. Muita gente, a classe rica, a classe A e B, poderiam sobreviver na pandemia, sem trabalho, com um capital que tinha, utilizando, e ganhando até dinheiro com isso. Mas a grande maioria não pôde viver sem isso, porque realmente não tinha condição, né? Então, uma das questões sociais, e que é incompatível com democracia. Se democracia é um governo de povo, o povo é que vai mandar. Quem é o povo que quer desigualdade social? Nem o povo gostaria de ter desigualdade. Então, uma das consequências, com consequências políticas, de reflexão filosófica e política, e em partidos políticos, foi primeiro a desigualdade ficou muito latente. Aí dizia aquele Buffett, aquele mega investidor americano, Warren Buffett, acho que ele disse que quando a maré baixa, quem sabe quem estava nu, né? Quem estava nu. Os liberais dizem, os economicamente liberais mais aguerridos dizem que quando a maré enche, todo mundo fica vestido, todo mundo toma banho, todo mundo cresce junto, sobe junto. E ele fazendo uma crítica, disse que quando a maré fica baixa, é que a gente sabe realmente quem está nu. Então chega um tempo da maré baixa. E aí a gente viu a grande pobreza da população, que depende do auxílio emergencial. E qual foi a resposta que os nossos partidos deram a isso? Isso do ponto de vista econômico. Qual foi a resposta que os nossos partidos deram com relação à pandemia? Né? Você vê, pouco se fala em nome dos partidos. É lógico que o Congresso aprovou o auxílio emergencial, que durou aqueles R$600 por alguns meses, e agora nós estamos num mini auxílio de R$200, R$300, de acordo com a situação, que tende a se acabar. Mas qual foi a resposta concreta política que os partidos deram à pandemia? A não ser essa colisão, essa briga, ou seja, um sentimento comum, um sentimento pelo interesse público não ocorreu. Porque a briga política ela foi predominante em razão da resolução do problema da pandemia. Né? Tá certo? Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada.
É lógico que tem partidos que tiveram posições interessantes, corretas, né? Mas do ponto de vista geral, a resposta que a política tradicional deu à pandemia foi a pior possível. A resposta que o nosso presidente, como gestor maior e como maior responsável pela questão da pandemia no Brasil, que ele é o gestor maior, foi colocado isso, foi péssimo. Nós sabemos, nós estamos atualmente com 500 milhões de mortos e com a perspectiva de chegar a 600 ou mais. Né? E nós sabemos que não é uma pandemia, mas que atinge aquela pessoa de longe. Hoje, cada um, eu e você, Mirela, nós temos pessoas próximas que foram acometidas, que morreram. Então, não é uma situação que é um problema social tão grande que devia ser a pauta mais importante para todos os partidos nesse momento. Enquanto isso, os partidos estão vendo agora no Congresso se é melhor o sistema distritão ou o sistema distrital misto ou representativo, para nas eleições analisar essa situação, para nas próximas eleições mudar o sistema eleitoral do Brasil. É importante analisar essas questões? É, né? Mas não devia ser a força central desde o início. Os partidos têm que ter a capacidade de, em momentos difíceis, em momentos de emergência, mesmo apesar apesar da distinção e o distingo ideológico entre um e outro, capacidade de se reunir e pensar no interesse comum. Isso falta aos partidos, falta à população brasileira, o que se chama de republicanismo, ou seja, o interesse público. Doutor Fernandes, e agora eu queria falar um pouco sobre esse livro, né, o seu livro, Partidos Políticos, Desafios Contemporâneos. Queria que você falasse um pouco do que tem nesse livro, de que forma ele aborda todo esse assunto que a gente conversou aqui. De fato, esse é um livro objeto de uma pesquisa minha terminada em 2019, ou seja, nós temos 2 anos, que foi apresentado pela professora Ana Cláudia Santana, uma grande especialista na área de partidos políticos e direitos políticos, e pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho foi prefaciado. Uma grande honra ter o prefácio do ministro Tarcísio Vieira. É um livro que eu abordo exatamente tudo isso que nós conversamos aqui. A proeminência e o protagonismo dos partidos políticos na sociedade, né? Na sociedade. Porque eu desconheço sociedades democráticas sem a figura institucional dos partidos políticos. E há uma tendência muito grande de só criticar os partidos políticos, né? E a sociedade também é muito passiva em tudo isso, né? Só faz criticar e não participa também dos seus partidos políticos reclama protagonismo também desses partidos políticos. Esse livro eu trato da própria situação dos partidos políticos nesta época, na época que vivemos, trato de assuntos de reforma política, como a política de gênero, inclusão de gênero, como o financiamento de partidos políticos, trato de fidelidade partidária, trato de outros temas interessantes sobre o protagonismo dos partidos na mudança social necessária e propõe algumas mudanças de ponto de vista legislativo e eleitoral para a aproximação dos partidos à sociedade. Em outro estudo que estou fazendo agora em 2021, estou escrevendo outro livro a respeito da democracia interna nos partidos políticos. Ou seja, aqui eu falo do partido em relação à sociedade. Sim. E nesse outro livro que eu estou escrevendo, e essa pesquisa que eu devo lançar o ano que vem, eu falo dos partidos com relação aos seus próprios filiados. E a minha ideia primeira, a hipótese que eu defendo de antemão, é que para se começar a recuperar esse liame partido-sociedade, temos que começar primeiro com os filiados. Ou seja, é muito comum você perguntar a uma pessoa no interior, ou aqui mesmo em Fortaleza, que é filiada a um partido político, e ele diz: "Você é filiado a partidos políticos?" "Eu sou filiado." "Qual partido?" "Sabe que eu não sei." "Sabe que eu não sei?" Aí pergunta ao outro: "Fulaninho, qual partido fulano está hoje?" Na verdade, ela se filiou não a um partido, mas a uma pessoa. Quem o líder dela está, ela foi para o partido sem sequer saber o que é que aquele partido defende ou não. Então, eu defendo... É uma reflexão muito importante. Né? Eu defendo que a volta dos partidos como protagonistas das ideias. Sim.
das ideologias, né? E a capacidade deles de fazer política. O que é fazer política? É se relacionar com as outras instituições, com os outros partidos, com as outras pessoas, né? Sem considerá-las inimigos, mas considerá-las adversárias. Ou seja, ele está ele está do meu lado oposto, da minha ideia, mas eu posso, a algum momento, fazer uma composição. Eu posso chegar no denominador comum para fazer política. E fazer política é isso, isso. É eu abrir mão para conseguir consensos temporários. Eu não preciso virar comunista, vamos supor que estou sendo bem exagerado, né? Virar socialista para assumir uma política identitária. Não. Mas eu posso, mesmo sendo uma pessoa de direita, por exemplo, se fosse uma pessoa de direita, eu posso muito achar uma política identitária de inclusão dos negros, das mulheres, ser uma política muito necessária para o Brasil. Claro, claro. Sabe? Então eu não preciso obrigatoriamente abrir mão do meu pensamento político para temporariamente analisar essas circunstâncias. Então eu luto exatamente por isso, eu pesquiso por isso e eu acredito que com os partidos, se não está muito bom, sem os partidos ficará muito pior. Então vale muito a leitura, né? Partidos políticos. Desafios contemporâneos, escrevi pela editora Ítala e espero, ainda está muito atual, a passagem escrita em 2019, eu já analiso essa crise da democracia, já analiso a crise dos partidos políticos e gostaria muito de contar com sua opinião, com seu estudo, com sua análise. É um livro muito bom de ler, porque também não, apesar de uma análise jurídica, há uma abordagem toda filosófica e da ciência política que eu também gosto muito. Sem dúvida, com essa nossa entrevista, viu, doutor? Muita gente vai ficar interessada aí em se aprofundar no assunto, né? É muito importante. E a gente vai ficando por aqui. O nosso Unha do Cá Entrevista acaba agora, né? Foi realmente muito bom conversar sobre esse tema tão importante. Queria muito agradecer a sua participação, doutor. Eu gostaria de antemão também de agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês, de debater um tema que para mim é tão caro, né? De ressaltar a iniciativa da faculdade, da Educado, em criar esse programa, essa temática, porque nós estamos realmente educando a sociedade. Que você que está nos ouvindo, eleitor ou não, participante da sociedade, internauta ou pessoa que esteja, reflita sobre esses temas. Não obrigatoriamente aceitar nossas ideias como corretas ou não, mas o simples fato de refletir e de pensar já nos faz melhor, já nos faz menos arrogantes e mais capaz de se unir em certas ideias boas, mesmo que essas ideias sejam temporariamente boas. Que bom, e é isso. Unha do Cá Entrevista termina agora. Conversamos sobre direito eleitoral com o doutor Fernandes Neto. Uma entrevista maravilhosa, vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo Unha do Cá Entrevista. Até lá. Tchau, tchau.